noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave ética. Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem. Aqueles que não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e nos ajudem aí a alçar voos cada vez mais distantes, alcançando cada vez mais pessoas. E hoje nós vamos fazer uma viagem viral, uma viagem contagiosa, né? Muito tem se falado aí por esses dias, né, sobre uma nova crise sanitária, vamos dizer assim, um novo vírus que vem, né, vários vírus, né, vem aí se espalhando, né, e tem algumas notícias aí que tem, né, tomado conta aí dos noticiários, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né, a questão epidêmica, né, pandêmica. Não sei até que ponto eu posso ficar falando essas palavras aqui, né? Os nossos vídeos não são monetizados, então, né, não sei até que ponto isso influencia aí na entrega deles. Também não alcançam tantas pessoas assim, mas vamos falando aí o que der para falar. Então, vamos tratar aí dessa questão aí é, epidêmica, pandêmica, né? Existe aí uma uma expectativa aí de que esse ano aconteça uma nova pandemia. E aí, o que que isso vai influenciar, né? Nas nossas vidas, né? O que que aprendemos aí com a última que aconteceu? Como será que isso vai se dar novamente, né? Então, já vou colocar aqui para vocês uma matéria falando sobre um vírus aí que foi identificado aí na China, né? O metapneumovírus, né? A OMS monitora infecção viral que tem sobrecarregado hospitais na China. A mídia local atribuiu o recente surto a um vírus pouco conhecido chamado metapneumovírus humano. Perdi o mouse aqui. Aqui é a matéria do R7, então aqui diz: uma infecção viral tem sobrecarregado hospitais na China 5 anos depois do surgimento do Covid-19 no país. A Organização Mundial de Saúde monitora os casos com preocupação. A notícia se espalhou depois que vídeos publicados nas redes sociais mostraram hospitais lotados de pacientes com máscaras e pais carregando crianças em longas filas. A mídia local atribuiu o recente surto a um vírus pouco conhecido chamado metapneumovírus humano, que provoca sintomas semelhantes ao da gripe. E aí então já fica todo mundo alerta aí, né? Porque o CVD, né? O coronavírus veio lá da China, né? Há 5 anos atrás. E aí começa a surgir um novo surto lá na China, já está todo mundo preocupado. Inclusive, isso me lembrou até de um filme que, curiosamente, né, é um filme de 2011 chamado Contágio, que ele conta uma história muito similar à história do coronavírus. Eu não lembro no filme se tinha o nome, se o vírus tinha algum nome, alguma coisa específica, mas a história do filme ela bate exatamente com a história do coronavírus. É impressionante como que cada detalhe assim do filme que é de 2011, né, se assemelha às coisas que aconteceram em 2020. Então, fica aí a dica aí, quem não assistiu, para relembrar aí, né, o filme, ou quem já assistiu também para relembrar o filme, né, porque é muito interessante, né, deu uma travadinha aqui.
E, né, a questão das máscaras, do gel, de lavar as mãos, do contágio, né, de toda, né, do lockdown, né, da forma como se espalhou, né, de ter vindo da China, é tudo muito semelhante ao que aconteceu em 2020 e o filme é de 2011. Então, para você ver que as coisas não acontecem por acaso, né? Tem todo algo por trás aí, né? Alguém aí que está no controle de todas as coisas aí, que faz aí a agenda funcionar. Lógico que a gente tem o nosso Senhor que está no controle de tudo, mas ele utiliza aí das pessoas que estão no comando do mundo, né? Os seres que estão no comando aí do mundo para fazer as coisas acontecer e a gente vai ver, de acordo com a palavra também, o que que acontece aí com relação às pragas, às doenças, né? Enfim. E para alinhar toda essa questão aí, né, do metapneumovírus, do filme O Contágio, eu quero trazer aqui para vocês uma, uma coisa muito interessante aqui, né? A gente analisou aí a capa da The Economist de 2025 e aí a gente tem uma outra capa que saiu aí na semana aí entre festas, né? Que chama a Holiday Double aí em Surrey, que é uma outra capa que sai aí na última semana do ano, né? E ela é bem interessante porque ela tem uma semelhança também com os acontecimentos de 2020, né? Então você vê aqui, né, um mercado, né, chinês aqui oriental, né, e que inclusive em 2020 foi identificado que partiu, né, o vírus partiu de um mercado de frutos do mar, né, carnes e frutos do mar, né? Então aqui a gente já se remete, né, ao acontecimento de 2020. E um fato interessante, aqui tá meio cortado, né, porque corta aqui a parte de cima onde tem o nome da revista, mas a gente tem aqui as luzinhas aqui, né? Então aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, né, com Saturno aqui. E aqui para cima tem mais duas, o que daria no total de nove luzinhas, né? É, 9 já é um número cabalístico, né? Saturno, a gente já viu na outra capa da The Economist, o significado dele, né? Então essa época aqui, né, a época do Natal, inclusive, é uma época de culto a Saturno, né? Onde tem a Saturnália, onde se fazem sacrifícios, né? Aos deuses, né? Inclusive aqui tem até uma menção aqui a Bafomé, né? Com a mãozinha para cima e para baixo, né? Eu não vou me atentar a todos os detalhes da capa, mas só o principal que se relaciona aí com a questão da pandemia, né? Então tem a questão aí né, da questão do sacrifício, né? Então de você ter muitas mortes. Então é um ano que é regido por Saturno, um ano, né, que há uma perspectiva aí, né, com essa questão pandêmica de guerras aí que haverá muitas mortes. E se a gente for levar em consideração aqui as luzinhas, né, são nove. Na minha época de escola eram nove os planetas do Sistema Solar, né? Mas em 2006 o Plutão foi destituído do cargo de planeta, então agora são oito. Mas se a gente levar em consideração aí o Sol, aí a gente tem nove astros aí no Sistema Solar. E esse ano nós teremos diversos alinhamentos, né, planetários também. Então, além do ano ser regido por Saturno, a gente pode entender aí que essas luzinhas aí podem significar essa questão do alinhamento dos planetas, né? A gente tem aí, né, tudo, né, como se fosse aquela luzinha de Natal, né? Todos eles ligados, né, na sequência. Então, esse ano a gente vai ter diversos alinhamentos aí planetários, né, astronômicos, e isso com certeza tem algum significado, pois
a palavra diz que haveriam sinais no céu, né, e nos astros, né, indicando aí o dia do Senhor. Então, a grande relação aqui, né, que eu quero fazer é a questão da Saturnália e da questão do sacrifício. Por quê? Uma pandemia gera muita morte, né? E essas mortes a gente pode considerar que elas podem estar sendo oferecidas aí ao, né, a entidade aí que governa através aí da representação aqui de Saturno, né? Então, a gente vê aqui, né, a questão do mercado aqui, né, da questão aqui do pessoal oriental. Aqui não dá muito para ver, essa imagem não está muito grande, né? Mas algumas análises que eu acompanhei aí sobre a revista mostram que esse pessoal aqui, né, eles estão com manchas, né? Manchas na pele. E esse metapneumovírus, há uma questão aí que alguns dos sintomas dele é erupção cutânea. Então, isso aqui, né, já pode ser aí um sinal, né, de que esse vírus aí que está crescendo aí na China possa vir a ser, né, o protagonista aí da próxima pandemia aí em 2025, né? E se a gente for lembrar, tudo isso aconteceu em 2020 na época do carnaval ali, né? É, né? Lógico que pode até ser coincidência, mas é uma época onde astrologicamente é regido ali pelo signo de peixes, né? E aqui a gente tem exatamente um mercado de peixes, né? Então, isso pode indicar que novamente, né, o acontecimento aí, né, essa vai se instaurar ali, né, em meados de fevereiro ou março, onde o negócio vai acabar se propagando aí, né? Então, a grande questão aqui da capa da The Economist, né, são esses pontos, né, que indicam aí, né, que a gente já viu aí logo na matéria aqui, que se eu não me engano é do dia 31 de dezembro. Não, essa aqui já é dia 4 de janeiro, é mais recente, 4 de janeiro. Se eu não me engano é sábado, foi sábado passado, né? Então a gente já vê que essa capa aqui, que é do dia 21 do 12, se eu não me engano, já mostra aí que tem tudo a ver com o que está acontecendo, né? E fora essa questão aí chinesa, nós temos também, né, uma matéria em que, né, fala sobre uma epidemia acontecendo nos Estados Unidos. Então aqui, ó, risco de epidemia de gripe H5N1 está aumentando, afirma especialista da Fiocruz. Inclusive a gente já tem até um, um representante aqui da indústria farmacêutica falando sobre a epidemia. Então, para Cláudio Mairovich, caso o vírus passe a ser transmitido entre pessoas por via respiratória, é grande a chance de que se torne pandêmico. Então, esse sim foi no dia 31 de dezembro, né? No final de dezembro, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência por conta de um aumento de casos de gripe aviária entre o gado leiteiro local. O anúncio ocorreu junto ao registro do primeiro caso grave da doença em humano, né? Ambas as situações acenderam um alerta de uma possível expansão da doença causada pelo vírus H5N1. E para entender esse avanço e quais riscos, a Opera Mundi, né, que é o site aqui, conversou com o Cláudio, o sanitarista da Fiocruz de Brasília. Então aqui eles falam sobre a questão, né, do vírus estar aí, né,
nos Estados Unidos aí se proliferando aí, por enquanto é mais nos animais, né? Teve um caso em humano, mas isso foi essa matéria do dia 31, não sei como é que tá a atualização disso, né? Mas tem aí uma outra matéria falando sobre essa questão, né, de epidemia aí relacionado ao governo Trump, né? Mas antes de falar disso, eu quero retomar aqui a questão bíblica, né? Porque, né, retomamos aí essa questão pandêmica, né? Que é, é, a Bíblia diz, né, sobre essa questão, né, de pragas, pandemias e vírus e tudo mais. Antes de ainda de mostrar, né, a relação bíblica, eu vou colocar aqui também mais um filme que é pós-pandemia, né? É, mas que também tem, né, uma relação aí com a evolução do coronavírus. Chama Songbird, o título original, não lembro agora qual que é a tradução aqui, qual que foi a tradução para o português, mas ele mostra, se eu não me engano, na época de 2027 se passa o filme, que seria o vírus Covid-23, né? Então aqui ele já mostra, né, tudo fechado, né, as pessoas completamente isoladas, né? Aqui a gente já vê um controle, né, por como é que fala? Biometria, né? Então as pessoas elas têm o controle ali da saúde delas através da biometria, né? Então tem todo um controle, né, por trás aí, vamos dizer, de um chip, né, da internet e tudo mais, né? E e aí vai mostrando aí, né? Tem um rapaz que é imune ao vírus, que ele trabalha ali como entregador ali de bicicleta, né? É bem interessante. Aí tem uma questão romântica ali também. Ele se interessa por uma garota ali que cuida da tia, se eu não me engano. E aí, né, vai desenrolando aí essa questão, porque você tem que ter o passe ali para poder transitar, para poder sair. Tem tudo, né? Que seria aquela carteirinha de vacinação, né? De que você não tem o vírus e tudo mais. É bem interessante esse filme. Ele mostra aí uma evolução aí, né? Que provavelmente é o que a gente pode vir a viver caso venha acontecer mesmo uma nova pandemia. Que é o cenário ideal para que se implante toda essa tecnologia aí, né, que vem avançando. Questão da moeda digital, né, da inteligência artificial, do chip, dos androides, né? Então, um cenário pandêmico de isolamento, de pessoas, né, de lockdown, colabora para que toda essa agenda aí funcione, né? Muitas mortes, né? É, Então, é uma diminuição da população, que a gente sabe que há um interesse nisso também, né? Da elite. Então, tudo isso aí colabora para que se cumpra aí a agenda aí dos controladores do mundo, né? Agora, voltando aqui para a questão bíblica, né? Eu separei alguns versículos aqui, algumas passagens que falam sobre a questão das pragas, né? Assim como a gente teve lá no Egito, né, as pragas antes do povo ser liberto, né? A gente sabe que, né, como diz Salomão, não há nada de novo debaixo do sol, né? Nada que já não tenha acontecido, nada debaixo do sol é realmente novo. E a Bíblia, ela realmente nos mostra aí, né,
é um reflexo aí da própria questão do reino, né? Então vamos dizer que a gente está aguardando aí a vinda do Senhor para que possamos ir para a terra prometida. Então estamos aqui escravizados, como o povo esteve no Egito, no deserto, né? Aguardando aí a chegada da terra prometida e passando aí, né? Por guerras, como o povo passava, né? Por aflições, né? E tudo mais. Enfim, lá em Deuteronômio, no capítulo 19, no versículo 15, no capítulo 29, desculpa, no versículo 15 diz assim: Faço aliança com vocês que estão hoje na presença do Senhor nosso Deus, e também com as gerações futuras que não estão aqui. Então, nesse capítulo aí do Deuteronômio 29, o povo, como sempre, né, estava ali desagradando a Deus, e Deus estava dando mais uma oportunidade ali, fazendo novamente aliança ali, né, antes de entrar na Terra Prometida ali, ocorreram alguns problemas ali, né, quando eles chegaram ali em Moabe, se eu não me engano, e aí o Deus estava renovando ali a aliança dele, e inclusive aqui ele fala que a aliança não é somente com aquele povo, mas com as gerações futuras. E aí quando chega lá no versículo 22, diz assim: Então as gerações futuras, tanto seus descendentes como os estrangeiros que vêm de terras distantes, verão a devastação da terra e as doenças com as quais o Senhor a aflige. Então aqui já é uma profecia aqui lá em Deuteronômio, né, das doenças e da devastação que a terra irá sofrer, né, por não seguir a lei de Deus. Né? Então, se a gente for retomar aqui, né, a passagem ali do sermão profético ali, escatológico, né, fala ali que no fim dos dias, né, as dores de parto, guerras, rumores de guerras, pestes, né, fome, tudo isso aconteceria próximo da vinda do Senhor. Mas ali no Antigo Testamento nós temos diversas passagens que podemos dizer que também se referem a este tempo, né? Isso foi em Deuteronômio capítulo 29. Lá em Levíticos, no capítulo 26, nós temos a seguinte passagem aí, no versículo 14 ao 16. Mas, se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem a todos esses mandamentos, e se quebrarem a minha aliança, rejeitando os meus decretos, desprezando os meus estatutos e recusando-se a cumprir os meus mandamentos, eu os castigarei. Trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças debilitantes e febres ardentes que farão seus olhos escurecerem e sua vida definhar. Semearão em vão, pois seus inimigos comerão suas colheitas. Então aqui a gente vê que a proliferação da iniquidade, tudo, né, todo o mal que a gente vê se proliferando nos dias de hoje, né, nos levam a realmente isso, né? As doenças, aos terrores, né, repentinos, as febres ardentes e tudo mais. Então Deus já, né, previa, né, que por conta da maldade do homem, né, todo esse mal aconteceria, até porque, né, existe um propósito lá em Apocalipse, mostra, né, todo o decorrer, né, não que ainda não chegou ainda, né, a parte da tribulação, mas é mais um ponto aí que mostra, né, como que a justiça de Deus se cumpre, né? Então, lá em Números 16 também, não vou ler porque o capítulo completo, assim, ele traz um panorama sobre isso, né? E conta ali a história ali do povo ali, né? Tava idolatrando ali, tava desobedecendo as leis do Senhor. Então, vem uma praga, né? Por conta dessa rebelião ali, e acabam morrendo ali no deserto ali 14.700 pessoas, né? Até que Arão e Moisés ali intercederam pelo povo, dobraram o joelho, colocaram a cara no chão ali, oraram, né? E a praga cessou
e as mortes pararam, né? Então a gente vê aí também, né, o poder da oração, da intercessão ali dos sacerdotes diante do povo que, né, apesar de não merecer, né, de estar ali sempre, né, desobedecendo às leis de Deus, né, Deus ainda na sua misericórdia sempre dava uma chance para o povo. Aí depois, em Números 25, né, acontece novamente, né, o povo ali se envolve ali com os deuses moabitas, né, e vem novamente uma praga ali que mata mais 24 mil pessoas, né, e a praga ali só se finda quando Finéias, né, ele pega uma lança ali e intercepta ali um homem que estava levando uma moabita para dentro da tenda dele ali, né? Para pecar ali, né? Para, né, usufruir ali dos prazeres da carne. E o Finéias pega a lança e atravessa os dois com a lança. E aí Deus se agrada daquela ação dele, né? De ele ter cortado ali, né? O pecado ali que eles estavam cometendo, e aí ele cessa a praga que ele tinha colocado ali sobre o povo, né, que chegou a matar 24 mil pessoas. E aí, né, Davi também passa por isso, né? Davi ali estava, né, com um problema ali, né, no reino, e aí através do profeta Gade, Deus dá três opções para Davi. Isso está lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 24, e também no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 21. Os dois capítulos eles contam a mesma história, né? Crônicas e Samuel, Reis e Crônicas também têm histórias parecidas ali, né? Então, o profeta vem a Davi e fala assim: ó, você tem que escolher. Você quer que venha a fome, que venha a guerra ou que venha a praga? E aí Davi escolhe a praga e morrem 70 mil pessoas ali no reino ali de Davi, até que Davi também se prostra ali diante do Senhor, pede perdão, assume, né, a culpa pelo erro ali do povo, né? E aí Deus, diante ali de Davi, né, dele se redimir diante de Deus, cessa a praga e para com as mortes do povo. Então a gente vê que a redenção, né, o arrependimento, a oração, né, a intercessão, ela é uma arma contra aí, né, o mal, né, que vem sobre o povo. Novamente lá em Zacarias, no capítulo 14, no versículo 12, diz assim: antes de falar do versículo 12, contextualizar aqui, porque esse capítulo de Zacarias, o capítulo 14, começa dizendo assim: fiquem atentos, pois se aproxima o dia do Senhor, em que seus bens serão saqueados diante de vocês. Então a gente entende ali que o dia do Senhor é o dia da volta de Jesus. Lógico que ali Zacarias é o Antigo Testamento, mas ali pode-se entender ali de uma profecia que já está prevendo ali, né, a volta de Jesus, né? Tem muitas profecias ali no Antigo Testamento que já falam, né, da segunda vinda de Jesus, né? Então, no versículo 12, né, diz assim: o Senhor enviará uma praga contra todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Eles se transformarão em cadáveres ambulantes, com a carne em decomposição, seus olhos apodrecerão nas órbitas e a língua apodrecerá na boca. E aí a gente vê, né, toda essa guerra aí contra Israel, né? A gente vê aí muitos filmes aí sobre apocalipse zumbi, e aí a gente vê uma profecia de Zacarias falando que todo aquele povo que guerreia contra Jerusalém vai virar um cadáver ambulante, com a carne em decomposição, com olhos apodrecidos e boca apodrecida. Então a gente vê que realmente é algo que tá para chegar, né? A gente não sabe quando, mas é o que, né?
A gente aguarda aí para o período de tribulação. Lá em Jeremias, no capítulo 24, também, né, tem uma questão aí, né? Jeremias já fala um pouco lá do exílio lá babilônico, né? Então já tem aí também uma questão aí de que o povo estava idolatrando outros deuses, né? E lá no capítulo 24, no versículo 10, diz assim: E eu enviarei guerra, fome e doença, até que tenham desaparecido da terra de Israel, que dei a eles e a seus antepassados. Então aqui, né, novamente, Deus manda um juízo ali sobre Israel, né, para através de guerra, fome e doença. E a gente sabe que tudo isso também tem uma relação aí com o Apocalipse. Então, quando a gente fala assim que nada é novo debaixo do sol e que toda a Bíblia, né, ela traz, né, a história aí, né, ela revela ali Jesus em todos os livros, né, e também, né, a questão da volta dele, né, do tempo de salvação, de tribulação, tudo isso também é uma referência, né, do povo que não é fiel a Deus e que o juízo de Deus cai sobre eles, né, assim como cairá no, no Apocalipse, né? E aí a gente tem também em Amós, no capítulo 4 novamente, né? Acontece aí com, né, a questão da idolatria. E no versículo 10 diz assim: Enviei praga contra vocês, como as pragas que enviei contra o Egito. Matei seus jovens na guerra e levei todos os seus cavalos. O mau cheiro dos mortos encheu o ar, e nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. E aí a gente vê que mesmo o povo sofrendo tanto com guerras e tudo mais, nem são todos aqueles que se voltam para o Senhor. Né? Alguns até, né, se convertem, se voltam a Cristo, entregam sua vida a eles, né, em meio a toda essa, né, tribulação, toda essa... esqueci a palavra. Todo esse sofrimento, mas mesmo assim muitos não se voltam para o Senhor. E lá, né, por último aqui nessa parte, eu vou citar aqui Ezequiel 14, que também, né, tem essa questão aí da idolatria, né, naquela época de Ezequiel. E nos versículos ali, no capítulo 14, versículos do 19 ao 21, diz assim: Ou suponhamos que eu derramasse minha fúria ao enviar uma epidemia sobre a terra, e essa doença matasse tanto pessoas como animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, não seriam capazes de salvar seus filhos nem suas filhas. Somente eles seriam salvos por sua justiça. Agora, assim diz o Senhor soberano: como será terrível quando esses quatro castigos terríveis, guerra, fome, animais selvagens e doença, caírem sobre Jerusalém e destruírem todo o seu povo e seus animais. Então aqui novamente fala, né, de guerras, de fome, de doenças, de animais selvagens e de tão forte que vai, né, de tão severo que é, né, esse castigo, que mesmo Noé, Daniel e Jó, né, que eram três ali, que foram servos fiéis a Deus, né, foram justos ali diante de Deus, nem eles teriam capacidade de salvar ninguém, né? Aqui a gente vê que realmente a salvação ela é individual e não depende de nós, né? Nem eles mesmos, né, justos, poderiam fazer nada para salvar qualquer um, mas eles se salvariam por estarem ali fiéis ao Senhor, né? Então, quão importante é nos mantermos fiéis às leis de Deus, né? E seguir aí os caminhos do Senhor para que possamos passar, né? Porque isso realmente vai vir, né? E como acontecia lá, né? Na época do exílio babilônico,
Deus separa aqueles que são, né, fiéis a Ele e preserva a vida deles e põe o juízo para aqueles que realmente não o seguem. Então, a própria Bíblia, em todas as passagens aí, mostra isso e não vai ser diferente no final dos tempos, né? No grande dia do Senhor. Aqueles que são fiéis ao Senhor permanecerão, né? Ou serão arrebatados, aí, como muitos acreditam, como nós acreditamos também, né? Ou sobreviverão aí à tribulação, né? Por mais difícil que ela seja, mas o Senhor os guardará para aqueles que acreditam aí no pós-tribulacionismo. Enfim, de qualquer forma, nós não temos com o que nos preocupar. Mas, né, em meio a todo esse, né, esse cenário aí de castigo, de justiça, de pragas e pestes e epidemias, né, saiu aí também, por esses dias, um, uma matéria aí, né, na verdade, um médico, ele deu uma entrevista aí num canal ali americano, MSBC, se eu não me engano, comentando aí a questão, né, dos vírus que estão, né, que estão para vir aí em 2025. E ele acabou fazendo um comentário aí, né, com relação ao governo, porque ele enfrentará realmente mais uma vez, né, como enfrentou em 2020, um cenário complicado, né? E aí muitos aí deram a entender que ele estava dizendo que assim que Trump tomasse posse do governo, né, as indústrias aí, né, os cientistas, né, ou quem seja lá quem for que tem o controle aí sobre os vírus, liberaria esses vírus aí no mundo, né, para implantar o caos, né, para atrapalhar aí o governo do Trump, né? Então aqui eu peguei aqui um site aí de verificação de fatos, né, que verifica aí se é fake news ou não. E aqui diz, né, que essa afirmação aí, né, que acabaram distorcendo, né, o que o doutor Peter Hotez, não sei como é que Peter Hotez, não sei como é que é o nome dele, mas que é uma fake news, né? Não, pesquisador não alertou sobre vírus liberados após Trump assumir o cargo. Então aqui foi feito no dia 12, essa matéria aqui é do dia 12 de dezembro, né? Então aqui diz, alegação, pesquisador de vacinas Peter Hotez alertou que vários vírus serão liberados após Trump assumir o cargo. Uma postagem no Instagram de 4 de dezembro mostra o pesquisador Peter Hotez discutindo os riscos da saúde pública de diversas doenças na MSNBC, né, que é um canal lá americano. E aqui vamos nós, o pesquisador de vacinas diz que vários vírus serão liberados na América no dia seguinte após de Trump, diz a legenda do post, né? Foi curtido por mais de 3.000 vezes em uma semana, né? Postagens semelhantes foram compartilhadas no Facebook. E aí eles foram verificar, né, e identificaram isso como fake news, né? O doutor Peter Hotez nunca afirmou que o vírus seriam liberados. Ele discutiu alguns desafios de saúde pública que o governo Trump herdará quando assumir, né? Então ele lista os riscos de saúde pública enfrentados pela nova administração do Trump, né? O clipe da postagem do Instagram mostra, né, o diretor do Centro de Desenvolvimento de Vacina do Hospital Infantil de Texas conversando com a apresentadora do programa, né, Deadline with House, da MSNBC, Nicole Wallace, em 4 de dezembro. Né? No entanto, não inclui o início da entrevista, quando Wallace perguntou sobre os comentários anti-vacinas feitos por Robert Kennedy Jr., incluindo sua alegação de que as vacinas estão ligadas ao autismo, né? E aí tem, né, toda essa questão aí de vacina, né, de pandemia, de vírus e tudo mais.
Então aqui, né, porque o novo secretário aí da saúde do Trump, ele é anti-vacina, então tem uma série aí de questões, né? Eu não coloquei aqui a matéria para vocês verem, mas vou pôr aqui, né? Então tá aqui, mostrando aqui novamente aqui tudo que eu li e que não troquei a câmera, né? Então aqui tá toda a matéria, né, do USA Today, né? Falando aí dessa questão, né, da fake news, né, de um mal entendido, né? Mas que a gente sabe que nada é por acaso, né? Que tudo aí faz parte do plano, né? Inclusive, né, Trump não assumiu o governo à toa e toda essa agenda aí tem que ser cumprida, né? E ele veio aí realmente para enfrentar todos esses vírus mesmo, né? Enfim. E aí aproveitando, né, essa questão aí de fake news, de epidemia, né? Eu quis separar aqui um filme que é baseado aí num livro, né, um filme mais antigo de 2008, esse filme chamado Ensaio sobre a Cegueira, né, que é baseado aí no livro de José Saramago. O livro foi lançado em 95 e o filme é de 2008. Vamos ver se ele roda aí certinho. Que mostra aí uma epidemia diferente, né? O pessoal começa a ficar cego, né? Começa a ter vários acidentes, tal, e tudo bem. Aí todo mundo fica cego. Tem uma pessoa lá que não fica e que ela, né, ajuda aí o grupo, né? Eles, como acontece aí nas pandemias em geral, né? Eles ficam isolados ali e ela, né? A cidade fica meio, né? É deserta. E a personagem ali da Julianne Moore, ela não é afetada pela doença ali, pelo vírus da cegueira, e ela ajuda ali o pessoal a passar por este problema aí, por essa pandemia aí, né? Por essa epidemia de cegueira. E por que que eu quis relacionar isso, né? Porque hoje realmente a gente, né, não diretamente, né? Mas assim como diz na palavra também, né? O povo tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, né? É, o povo realmente não consegue enxergar aí tudo que vem acontecendo, não conhecem a palavra, estão realmente cegos aí, vivendo todo né, esse emaranhado aí de acontecimentos, né? Essa agenda aí que vem se concretizando, né? Essas profecias que vêm se concretizando. Nós estamos aqui para contribuir, né? Para alertar, para tentar, né? Abrir os olhos, apesar que a gente sabe que não é, né? Não está no nosso poder, né? Assim como falou ali na passagem, nem Noé, nem Daniel, nem Jó poderiam salvar, né? As pessoas dessa cegueira, né? E mostrar o caminho para elas. Mas a gente crê e confia e espera no Espírito Santo que ele haja sobre os corações daqueles que já foram escolhidos por ele, né? E que no momento certo se entregarão a Cristo, né? Então tem aqui até é, algumas outras passagens, né, que falam da questão da epidemia e, né, mas com uma outra visão. Então a gente tem lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, fala do rei Josafá, né, que está passando ali por um momento tenso ali, em que um exército ali se volta, né, contra o povo de Israel. E o rei Josafá era um rei muito temente a Deus. Então ele se prostra ao Senhor, né, e vê, né, clama ao Senhor, como que o povo de Israel iria contra aqueles exércitos que estavam se levantando contra, né, o seu povo, né? E inclusive ele fala, né, que aquele exército ali
está contra Deus, né? Não contra o povo de Deus, mas são povos ali que são contra Deus, né? E Deus realmente salva eles, né? E ali no versículo 9 do capítulo 20 diz assim: disseram, né, ali na oração de Josafá, se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Então, a confiança de Josafá ali, do povo ali, né, que era governado por ele, estava no Senhor. E eles, né, se prostravam ali e clamavam diante do Senhor em meio a qualquer dificuldade. E o Senhor salvava eles realmente, né? Salvou eles realmente. E é isso que nós temos que fazer. Temos que ser fiéis a Deus, né? Em toda e qualquer provação que vier. Nós temos que buscar a Deus, buscar a justiça dele, entregar nas mãos dele, porque é dele é a justiça, né? E ali, naquele momento, ele realmente agiu sobre os exércitos que estavam vindo contra Israel, e eles não precisaram nem lutar, porque os próprios exércitos ali lutaram-se um contra o outro, se mataram ali, e Josafá só teve que levar o povo até lá, o campo de batalha, e pegar os despojos, porque os exércitos já estavam todos vencidos, mortos, né? Então aí você vê o agir de Deus diante de um povo que é temente a ele, né? Então ele age realmente com a sua destra forte sobre aqueles que clamam, né, e são fiéis a ele. E novamente lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, acontece a mesma coisa, né? Com relação, né, a estar ali, né, confiando em Deus, né? E essa passagem também se repete ali no segundo livro de Crônicas, no capítulo 6. E, né, no livro de Reis, no capítulo 8, nos versículos 37 e 39, diz assim: se houver fome na terra, ou peste, ou praga nas lavouras, ou se elas forem atacadas por gafanhotos ou lagartas, ou se os inimigos do teu povo invadirem a terra, sitiarem sua cidade, seja qual for o desastre ou epidemia que ocorrer, e se alguém do teu povo ou toda a nação de Israel orar a respeito de suas aflições, com as mãos levantadas para este templo, ouve dos céus onde habitas e perdoa. Trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Então aqui, eu não lembro exatamente quem que é que fala, né, essa passagem, mas aqui fala que realmente, né, quando qualquer tipo de catástrofe, de provação que vem sobre o povo de Deus, se o povo for fiel a Deus, for ali orar diante de Deus, dobrar o seu joelho, levantar as mãos para o céu, pedir a Deus, clamar a Deus, né? A misericórdia dele virá sobre o povo e ele livrará o povo deste mal. Então é isso, né? Que nós temos que estar atentos com todo esse cenário aí que vem se formando, né? Com essas questões aí das dores de parto, dos rumores de guerra, das pestes, né, da, dos desastres aí naturais, terremotos, furacões e tudo mais que vem acontecendo. Muita gente tem sofrido por conta disso. Então, este é o melhor momento para nos entregarmos a Cristo, entregar nossas vidas a Cristo, confessar a Ele como o nosso único e suficiente Salvador, pois só através dele que chegamos ao Pai, só através dele que somos falsos, somos salvos, somos falsos, somos salvos. Ô Senhor, tem de misericórdia. Então, né?
se você aí sentir no seu coração, né, não tema, confie no Senhor, entregue sua vida a Ele, procure uma igreja aí que realmente pregue a palavra verdadeira como, né, como ela deve ser pregada, não venha com essas teologias da prosperidade aí, né? Se batize, né? Entregue sua vida ao Senhor, siga os seus ensinamentos, né? Seja fiel à palavra dele, que tudo mais lhe será acrescentado e não haverá, né, sofrimento e dor, né? Porque você estará sobre a paz que excede todo entendimento, certo? Então, como vocês podem ver, chegamos ao fim de mais uma viagem. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não gostaram também, por favor, deixe aí, né, o seu recado, sua reclamação, sua crítica, sua sugestão, sua opinião, seu pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado, né? Então, não deixe aí de compartilhar, de se inscrever no canal, de curtir, né? De acionar o sininho aí se você já é inscrito, né? De comentar aí, você que chegou até o final, a musiquinha de encerramento. E eu acabei de lembrar que eu esqueci de um detalhe importante que eu devia ter falado lá no início de tudo. Quando eu falei sobre ali a representação de Saturno, eu esqueci de comentar sobre isso daqui. Sobre o troféu do Super Mundial aí de clubes, que foi idealizado pelo nosso querido Jared Kushner. Ele lembra muito o planeta Saturno, né? Então a gente vê aí que Saturno aí está envolvido aí em todas as áreas aí, né, de 2025 aí, né? Então esse daí vai ser o troféu aí do campeão mundial de clubes de 2025, né? O Super Mundial. É um novo campeonato aí que está vindo por aí. E o troféu lembra muito os anéis de Saturno ali, o planeta Saturno. E a gente sabe toda a simbologia que está por trás dele e que foi idealizado por aquele, né, que a gente já tem falado bastante aqui no canal, o Jared Kushner, né, que está por trás aí de várias, né, questões aí, né, dessa agenda aí que vem se cumprindo, que está para se cumprir aí, das profecias aí que vem se cumprir em 2025. Enfim, né, encerramos por aqui. Não esqueçamos jamais, né, melhor do que sermos céticos é sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima viagem. E o pulso ainda